Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, o último dia deste solene novenário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, uma alegria muito grande poder estar participando nesse momento do encerramento desse solene novenário de Nossa Senhora, para nós celebrarmos amanhã, dia 13, a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Durante todo esse novenário, os padres que aqui passaram pregando, cada um da sua paróquia, da sua localidade, para levar para você a meditação na Palavra de Deus e com esse tema tão confortante para todos nós, que é a meditação na oração da Salve Rainha. E hoje a conclusão do novenário e a conclusão da oração da Salve Rainha. Ó doce, sempre Virgem Maria. Esse é o tema principal da nossa reflexão nessa noite. É tão importante para todos nós, prezados irmãos, termos fé. É tão importante para todos nós termos uma grande confiança em Nossa Senhora. É tão confortante para nós saber que nós temos a nossa Mãe do Céu. A Mãe do Céu que nos protege, que cuida de nós, que intercede por nós. Mas é tão importante para nós sabermos que essa Mãe do Céu tem um nome. É Nossa Senhora, Maria, como foi chamada pelo anjo. Mas eu gostaria de propor inicialmente para a nossa reflexão um trecho do livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 6, em que nos diz: quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Quem é esta? E a resposta nós encontraremos no Evangelho de São Lucas. Foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Nós começamos a encontrar a resposta nesse momento do Evangelho. Quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? É Maria, aquela que foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. E o anjo respeitosamente vem saudar a Nossa Senhora com o seu nome, e ao mesmo tempo mostrando a beleza de Nossa Senhora, a grandeza de Nossa Senhora, a cheia de graça, e mostrando por que Nossa Senhora é comparada com um exército pronto para a batalha. E como diz o livro do Cântico dos Cânticos, temível como um exército em ordem de batalha, porque ela é a cheia de graça, porque Deus realizou maravilhas em sua vida, porque foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Nossa Senhora se coloca nessa condição humilde, e Nossa Senhora diz: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Pode até nos parecer contraditório, Nossa Senhora tão grande como é apresentada e tão bela pela Sagrada Escritura, no Cântico dos Cânticos, e Nossa Senhora nesse momento do Evangelho que se coloca nessa condição: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas é exatamente, prezados irmãos, essa condição que Nossa Senhora se coloca, nessa condição humilde, abrindo o seu coração à graça de Deus, colocando a sua livre vontade a serviço de Deus, não colocando nenhum impedimento para a ação de Deus em sua vida,
mudando os seus planos, porque Deus tinha para ela um outro plano. Isso que faz de Nossa Senhora a bendita entre todas as mulheres da terra. Isso faz de Nossa Senhora porque acreditou no plano maravilhoso da providência de Deus, mesmo sem ter todas as respostas. Quando Nossa Senhora apresenta ao anjo um questionamento, apenas dizendo como isso acontecerá, em outras palavras dizendo, não era esse o meu plano. E o anjo disse apenas para Nossa Senhora, não temas, Maria, pois o que vai acontecer em ti é obra do Espírito Santo. Maria se tranquiliza. Nossa Senhora conforta o seu coração, pois o que vem de Deus é para nós somente o bem. O que vem do céu, o que vem de Deus é para a nossa santificação, para a nossa salvação. Por isso, quando Nossa Senhora vai de encontro a Santa Isabel vai dizer, feliz és tu porque acreditaste em tudo aquilo que te foi dito da parte do Senhor. E Nossa Senhora, feliz, com a sua alma exultante de alegria, não se orgulhando, mas mantendo a sua profunda humildade, mas reconhecendo as maravilhas de Deus em sua vida, Nossa Senhora leva a sua voz, o seu coração, a sua alma ao céu e diz, porque fez em mim grandes coisas aquele que é todo-poderoso, cujo nome é santo. E é essa que nós contemplamos aqui nessa imagem, que você contempla aí também no altar da paróquia, essa bela imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Prezados irmãos, é essa Senhora que nós veneramos, que nós honramos, que nós a chamamos piedosamente pelo seu nome. E é tão confortante para nós invocarmos Nossa Senhora pelo seu próprio nome. Nossa Senhora traz para nós muitos exemplos de virtude, exemplo de uma grande confiança em Deus, exemplo de uma fé profunda, exemplo de uma grande humildade, virtudes que são tão necessárias para a nossa vida, de paciência na tribulação. Nossa Senhora vai participar com Jesus do mistério da sua paixão e da sua morte, e Nossa Senhora vai viver todas essas virtudes, virtudes que são tão necessárias para a nossa vida cristã, virtudes tão necessárias para a sua vida, para a sua convivência familiar, para a sua vida no seu local de trabalho. Quantas virtudes nós precisamos praticar nesse momento agora muito peculiar da nossa história, da nossa vida. As virtudes tão necessárias para o nosso convívio social, a compreensão, a caridade, o perdão, a paciência. Estamos tão próximos uns dos outros dentro das nossas próprias casas, e são necessárias tantas virtudes, para nós termos a paz em nossos corações. Por isso nós precisamos muitas vezes recorrer, invocar a Nossa Senhora, o doce nome de Nossa Senhora, ó doce sempre Virgem Maria. Quando aperta para nós a tribulação, a provação, quando nosso coração se sente angustiado, ficamos tão desconfortáveis com essa situação presente. O Padre Gaspar lembrou muito bem aqui na sua homilia, que nós não podemos nos sentir confortáveis, em primeiro lugar porque nós estamos aqui na terra como peregrinos, estamos de passagem, a nossa pátria definitiva é o céu, e por isso nós não podemos nos acomodar com as coisas aqui da terra, não podemos prender o nosso coração às coisas aqui da terra. E agora também nesse momento, mesmo a casa de Deus, que Deus escolheu para habitar entre nós aqui na terra, nesse momento nós não podemos estar presentes fisicamente no templo sagrado, e é certo, é natural, nós não podemos nos sentir confortáveis com essa situação, e é positivo nós não termos o conforto de nós estarmos na nossa casa nesse momento, ao invés de estarmos aqui no templo sagrado, vivendo esse solene novenário da padroeira da paróquia, essa semana tão importante para os paroquianos, celebrando a novena e a festa de Nossa Senhora de Fátima. É compreensível que nós não nos sintamos confortáveis em casa, e nem poderia ser. Mas Deus nosso Senhor não pede de nós, não pede de você o impossível. E a nossa condição nesse momento diante de Deus é que nós façamos o melhor que nós podemos, com as condições que nós temos, até que nós tenhamos condições melhores.
até que essa situação toda possa se modificar. Por isso, precisamos aprender de Nossa Senhora. Nossa Senhora tinha um plano para a sua vida, não era ser mãe, era viver a sua consagração a Deus, consagrar a sua virgindade a Deus nosso Senhor. Mas Deus tinha para ela um outro plano. E Nossa Senhora vem ensinar a nós, nos dar o exemplo e dizer: assim devemos fazer diante de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Com certeza o plano na sua vida era estar na igreja, celebrando, vivendo o novenário de Nossa Senhora. Mas o que é tão confortante para nós saber que nada acontece fora do limite permitido por Deus. E se nesse momento tem um outro plano da providência de Deus, Deus pede que nós aproveitemos da melhor maneira possível. Na vida daquele que tem fé, não há espaço, não há lugar para o desespero. Por isso nós nos devemos sentir tão felizes, porque nós somos católicos, porque somos devotos de Nossa Senhora, porque temos a nossa Mãe do Céu. Assim Nossa Senhora se apresenta a nós como um caminho seguro para nós de salvação, como um conforto, como esperança na nossa vida. E por isso a oração da Salve Rainha nos ensina a nós invocarmos a Nossa Senhora com esse doce nome, a sempre Virgem Maria, e assim isso conforta tanto o nosso coração. Quando Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos em Fátima, na primeira aparição, no dia 13 de maio de 1917, as crianças não sabiam quem era aquela senhora tão linda que elas viram sobre uma azinheira. Nossa Senhora apenas disse que ela vinha do céu. No coração, as crianças já sentiam que era a Mãe de Deus. E logo perguntaram, se preocuparam em saber o nome daquela senhora. E aquela senhora lhe disse: em outubro eu vou dizer o meu nome, quem eu sou e aquilo que eu quero. Por ora, eu peço a vocês que rezem, que façam sacrifícios. E Nossa Senhora pediu que as crianças rezassem o seu terço todos os dias, que se oferecessem em sacrifício a Deus, pela paz no mundo, pelo fim das guerras, que rezassem pela conversão dos pecadores. E aquelas crianças se preocupavam em saber o nome de Nossa Senhora, para que pudessem invocar, chamá-la por um nome muito próprio. E Nossa Senhora, colocando-se nessa condição tão humilde, como o Evangelho nos apresenta, mas tão grande aos olhos de Deus, engrandecida pela obra, pelas maravilhas de Deus em sua vida, Nossa Senhora recebeu muitos nomes, muitos títulos. Resumimos chamando Nossa Senhora de Maria, mas com muitos títulos, como nós invocamos Nossa Senhora do Rosário de Fátima, entre outros tantos títulos de Nossa Senhora. Tão grande Nossa Senhora, e podemos falar tanto de Nossa Senhora que os seus nomes vão se multiplicando, as maravilhas de Deus na vida de Nossa Senhora. E com certeza, como foi confortante para as crianças, quando no dia 13 de outubro daquele mesmo ano, Nossa Senhora deu a resposta: eu sou a Senhora do Rosário. Que nós, prezados irmãos, aprendamos a invocar, a chamar sempre pelo nome de Maria. São Camilo de Leles, que dedicou a sua vida ao cuidado dos doentes, e para isso também fundou uma congregação religiosa, ensinava aos seus religiosos para que, ao cuidar dos doentes, repetisse muitas vezes e ensinasse aos doentes muitas vezes a invocar o doce nome de Maria, para que no nome de Nossa Senhora encontrassem a salvação. Como nós muitas vezes rezamos: doce coração de Maria, sede a nossa salvação. E como alegra o nosso coração podemos chamar Nossa Senhora e tê-la tão perto de nós. E com certeza, como alegra o coração de Nossa Senhora quando nós a chamamos, quando nós a invocamos o seu nome, quando nós lembramos a Nossa Senhora ao rezarmos o Santo Terço, os mistérios, as maravilhas de Deus na vida de Nossa Senhora, como isso alegra o coração de Nossa Senhora, e Nossa Senhora se coloca tão perto de nós para nos conceder as graças. Como nós cantamos em honra de Nossa Senhora, um hino que todo mundo conhece e que enche o nosso coração de muita confiança, enche o nosso coração de muita paz. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. E podemos invocar a Nossa Senhora em diversas circunstâncias de nossa vida. Quando corporal doença nos causar grande aflição,
Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Quando nossos inimigos nos moverem em tentação, doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Quando a dúvida maligna nos turbar o coração, doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Quando o medo nos impeça fazer uma boa confissão, doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Ao chegarmos ao juízo, temendo a condenação, doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Portanto, prezados irmãos, devotos de Nossa Senhora, para todas as circunstâncias de nossa vida, Deus nosso Senhor tem uma palavra por meio da igreja, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. O conforto em nossa vida, nesse momento da nossa história, é a palavra de Deus, e que é algo maravilhoso, que é importante nós repetirmos e notarmos isso. O que faz com que a palavra de Deus seja aplicada a cada momento da nossa vida é a presença do Espírito Santo na igreja. O anjo disse a Nossa Senhora: não temas, pois o que vai acontecer em ti é obra do Espírito Santo. A igreja, para cada momento da nossa vida, como para esse momento tão peculiar da história, tão diferente na vida de todos nós, tem a palavra de Deus, tem uma palavra de conforto para nós, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, porque a igreja é viva, a palavra de Deus é viva pela ação do Espírito Santo e se adapta a cada momento, a cada circunstância de nossa vida. Por isso, em Deus que nós encontramos o conforto, em Nossa Senhora, Mãe de Jesus, a nossa mãe, que nós encontramos o conforto para o nosso coração, encontramos a esperança, encontramos o consolo, encontramos a resposta para nós, como Nossa Senhora, confiarmos em Deus. Se nós não temos a resposta quando essa situação vai mudar, a resposta que nós temos é da nossa fé. Podemos acreditar no plano maravilhoso da providência de Deus, pois com certeza Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida, para nós crescermos espiritualmente, crescermos na nossa fé, crescermos na nossa devoção a Nossa Senhora. Portanto, a conclusão da nossa reflexão: recorramos a Nossa Senhora. Quando nós nos sentirmos mais angustiados, perturbados, incomodados, recorramos a Nossa Senhora, chamemos a Nossa Senhora pelo seu doce nome de Maria. Peçamos a Nossa Senhora que ela venha em nosso auxílio, que ela venha em nosso socorro. O coração de Nossa Senhora é um coração materno. Nossa Senhora, como nossa mãe, ela quer nos auxiliar, ela quer nos ajudar, ela quer nos socorrer. E como Mãe de Deus, ela pode nos ajudar, ela pode nos auxiliar, ela pode nos socorrer. Rezemos como nós meditamos durante todo esse novenário, na oração da Salve Rainha. Rezemos muitas e muitas vezes, com muita fé, com muito amor, com muita confiança. Invoquemos respeitosamente o doce nome de Nossa Senhora. Eu gostaria de terminar a nossa reflexão com uma pequena oração que o grande Santo Afonso faz no seu livro Glórias de Maria, quando ele explica e medita na oração da Salve Rainha, e assim termina esse trecho da sua meditação, da sua reflexão, o grande Santo Afonso, uma oração composta por ele. Grande Mãe de Deus e minha mãe, ó Maria, é verdade que eu não sou digno de proferir o vosso nome, mas vós, que me tendes amor e desejais minha salvação, concedei-me, apesar de minha indignidade, a graça de invocar sempre em meu socorro vosso amantíssimo e poderosíssimo nome, pois é Ele o auxílio de quem vive e salvação de quem morre. Ah, puríssima e dulcíssima Virgem Maria, fazei que seja vosso nome, de hoje em diante, o alento de minha vida. Senhora, não tardeis a socorrer-me quando vos invocar, pois em todas as tentações que me assaltarem, em todas as necessidades que me ocorrerem, não quero deixar de chamar-vos em meu socorro, repetindo sempre: Maria, Maria. Assim espero fazer durante a vida, assim espero fazer particularmente na hora da morte, para ir depois louvar eternamente no céu vosso querido nome. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.